tributário. Para todos vocês, eu não coloquei aqui, mas seria uma forma lógica de você evitar um certo tipo de tributação, porque a empresa poderia ser considerada uma empresa nacional, apesar de ter sua personalidade jurídica, mas teria alguns benefícios. Em certos países, as empresas multinacionais têm algumas isenções, não imunidades, mas talvez isenções de certos tipos de alíquota zero. Isso aí é estudar tributário, eu não vou adentrar em comercial. Por favor, próximo. Bom, as desvantagens. É bom para as nacionais ganharem, né, adquirirem os conhecimentos tecnológicos, mas as multinacionais, para elas não seriam bom. Não seria de qualquer jeito, justamente porque muitos anos de estudos estariam sendo entregues a uma empresa, né, nacional de pequeno porte, talvez, ou não, em um simples contrato, uma simples assinatura. Bom, joint ventures apresentam eficiências operacionais. Como assim? Às vezes é necessário para montar um joint venture qualificação do pessoal, para você melhorar também a gestão, muitas vezes também você precisa de tempo e recurso para iniciar o processo, né, da produção. E, claro, né, um contrato sempre tem duas partes que, infelizmente, possuem interesses antagônicos, como já foi aqui, né, falado pela nossa colega, e infelizmente podem ocorrer o fato de empresas serem de diferentes países e infelizmente as culturas se chocarem. Bom, pode ocorrer um maior risco, né, de fracasso de operação se a exigência do vendedor é a única razão para fazer joint venture. Isso pode indicar que o mesmo não vai trazer recursos para a joint venture. Lógico, ele só está interessado só na obtenção de lucro e não no desenvolvimento do país onde está sendo realizado a joint venture. A exigência de joint venture pelo país hospedeiro pode significar um mau ambiente de negócios e políticas xenófobas, ou seja, a não aceitação de empresas multinacionais, de empresas estrangeiras e quanto à questão de um mau ambiente de negócios referente a... Bom, o país precisa de tecnologia, precisa de investimento, né? E de desenvolvimento de infraestrutura. Redução de flexibilidade das decisões, porque as cláusulas contratuais muitas vezes elas são fechadas e estabelecem toda a relação do joint venture. E a dificuldade de abertura de mercados por compromissos da conventures. Como já dito anteriormente, as conventures seriam as empresas que estariam no mercado nacional, que ajudariam as ventures, as principais, para a distribuição e realização da logística, enfim. Bom, isso impediria como eu posso dizer, a exportação, impediria outros investimentos, mas enfim. Bom, essa é mais ou menos o que eu queria dizer sobre joint venture. Obrigada a todos. Bom dia. Eu vou continuando a falar sobre os tipos de joint venture. Muitas das modalidades já foram citadas, mas é importante porque dá uma organização, assim, um conhecimento. E a primeira classificação tange a nacionalidade, né, dos participantes. Podem ser nacionais, quando tomam parte apenas empresas do mesmo país, ou, obviamente, internacionais, quando as empresas são de nacionalidades distintas. Só que os críticos, os doutrinadores dizem que a que mais se aproxima, na verdade, do espírito da joint venture é a internacional. Por quê? Porque a empresa estrangeira ela vai se aliar à empresa do país em que elas vão instalar a joint venture para poder realizar o projeto de forma de que conheça os aspectos necessários, satisfaça as prescrições legais, e a nacional vai ganhar tecnologia e capital desta empresa. Há crítica também quanto ao que seja internacional, porque às vezes pode ser que as empresas participantes eles tenham nacionalidades distintas, mas residam no mesmo país. Aí a doutrina tradicional denomina como uma joint venture nacional com um contrato internacional. Eu vou falar um pouco dos exemplos, né? Só que eu não vou adentrar muito devido ao tempo. O exemplo mais típico, como já foi citado aqui, é da Auto Latina e da Sadia com País de Gama, de exemplo de nacional. Uma nacional norte-americana é a Sony Ericsson, todo mundo já chama Sony Ericsson mesmo. E um exemplo de internacional é da Coca-Cola com a Nestlé, que se juntaram para a fabricação de chás. Por favor, a segunda classificação é em relação
classificação é quanto ao risco, que é a equity e a não equity. Sendo que a equity é a formação da joint venture em relação aos capitais, né, da empresa, da sociedade. A equity implica na associação de capitais entre as empresas, e a não equity não tem essa contribuição de capital diretamente. Assim, na equity ele investe o capital correndo o risco de perder e sofrer danos caso o empreendimento não dê certo, ou de ganhar lucros caso venha a ter sucesso, né? A forma jurídica adotada também é um modo de tipificar, podendo ser corporate ou não corporate joint ventures, sendo que corporate joint ventures é quando surge uma nova personalidade jurídica, uma empresa com uma nova personalidade jurídica, uma nova sociedade, que vai se adentrar aos quadros legais do país em que elas vão se instalar, ou não corporate quando não há, eles respondem realmente com a sua personalidade própria. A corporate são, às vezes, os consórcios, e a não corporate são, às vezes, também denominadas como contratuais. Quanto à duração, elas podem ser transitórias. Tem essa subclassificação, realmente, mas eu vou passar por alto devido ao tempo, que já foi citada aqui a partnerships, e que junta a pessoa jurídica, analisa mais a pessoa do sócio do que a pessoa jurídica, quanto aos riscos, e a contratos de eventos, que tem um acordo realmente negocial. Quanto à duração, elas podem ser transitórias ou permanentes. Vai ser transitória quando no acordo de constituição da joint venture eles determinam um prazo determinado ou determinado, e permanente quando eles não determinam o prazo, sendo assim por prazo indeterminado. Geralmente as transitórias é um projeto a ser realizado de empresa, de uma construção. A última classificação é quanto às partes, que é muito óbvio, tratando-se de uma joint venture estatal, quando as personalidades são públicas, quando os participantes têm personalidade jurídica pública, privada, quando só tem empresas de personalidade jurídica privada, e mistas, quando o Estado ou alguns Estados se juntam à empresa privada para realizar determinado empreendimento. Obrigada. Bom dia, sou o Dinal. Eu queria falar para vocês aqui um pouquinho de como que iria se constituir tudo que a gente falou aqui, como é que a gente conseguiria aplicar isso. Como a joint venture ele não tem uma forma pré-estabelecida, a constituição dela ocorre de uma forma bem liberal. Inicialmente, numa fase preliminar, as partes fazem uma pré-avaliação do negócio e vão realmente, numa conversa mesmo, informal, vão discutindo tudo aquilo sobre o negócio, os riscos, quais são os objetivos, mas isso em primeiro plano de uma parte bem preliminar, bem inicial, é aquela mesma discussão, às vezes numa mesa, num restaurante, é uma coisa bem simples. Logo após esse período inicial, esse primeiro contato, vale lembrar que é muito importante a escolha, né, do parceiro da joint venture, porque embora a natureza da joint venture permita muitos contratos acessórios, que ao longo do tempo você vai ajustando toda essa relação de parceria. Então, esse segundo momento chama-se de protocolo de intenções, que é conhecido como agreement. E nesse documento conterá fundamentadamente a definição e comunhão dos objetivos e meios, a forma de atuação e a enunciação da estrutura jurídica pretendida, a participação e o papel de cada co-venture, a confidencialidade e o sigilo da transação e as partilhas e riscos do futuro negócio. Passada essa fase preliminar da primeira conversa, daquele primeiro acerto negocial, o agreement, aí vamos passar a efetiva, vamos dizer assim, confecção do contrato. Como não há uma previsão legal para se constituir o joint venture formalmente, alguns autores chegam até a dizer que ele poderia ser feito até de maneira informal, mas devido à maneira até oralmente, no entanto, a própria complexidade do negócio que se envolve, as características, as peculiaridades dos negócios não vão permitir que esse contrato seja efetivado de uma forma tão informal. Então,
a doutrina cria algumas formas, algumas regras para que seja formulado. Então, no contrato principal, você vai ter especificado o quê? O planejamento estratégico, as pesquisas, as licenças necessárias, os aportes de recursos necessários, os projetos e contratos de financiamento que vão ser, se precisam ou se não precisam, e uma série de outros contratos satélites, o que é bem característico do contrato de joint venture, que é justamente porque são contratos que muitas vezes duram um longo tempo e até por essa continuidade e inovações tecnológicas de pesquisas e descobertas, é necessário que se criem novos contratos acessórios. Concluindo, a gente buscou, até foi um pouco difícil, mas um modelo de como seria, um modelo bem básico de como seria um contrato. Aí seria a forma do contrato basicamente seria qualificar as partes, definir o objeto, essa cláusula segunda, a responsabilidade e obrigações partes, aporte de capital, tecnologia, dever de cooperação, cessão de transferência, de participação da joint venture, preferência para adquirir a participação do sócio que pretender transferir a terceiros, transferência de tecnologia e licença de marcas e patentes, financiamentos, multas, avais, garantias, intercompany price, preços de transferências de fontes de matérias-primas, partes, peças, componentes. A cláusula 2.1, detalhamento, administração e operação, o modelo legal da sociedade que será adotado, fazer referência ao estatuto ou contrato social com a pessoa jurídica, direito do voto nas deliberações sociais. Assim, logo de início percebe que é um contrato que tem muitas peculiaridades e cada negócio ele vai definir o aprofundamento ou não dessas cláusulas da exigência ou não, um negócio que vai trazer isso. Isso pode surgir de uma forma preliminar ou de uma forma futura. E para isso que vem os outros contratos acessórios. Então, a cláusula terceira, divisão de despesas e ganhos, destinação e distribuição dos lucros e resultados, das penalidades, da duração do contrato, da rescisão, do sigilo, das condições gerais, solução de conflitos, o juízo arbitral, se for escolha, e da conclusão, local e data da assinatura das partes. Basicamente é isso. Seria a conclusão do nosso trabalho. Eu queria pedir desculpa a vocês porque nós cedemos um pouco tempo, mas isso foi em virtude de que nós estávamos procurando passar para vocês da forma mais esclarecida possível o trabalho.